Bem-vindo ao Debate Creator, meu amigo escovador de bytes. Como vocês podem ver aqui, a vida difícil do escritório está de volta. Estou aqui nesse espaço instagramável e aproveitando que eu estou aqui, por que não gravar aqui essa introdução? Porque hoje nós vamos falar de um assunto altamente corporativo aqui no Debate Creator, que foi o hype do DeepSeek. Se a menos que você more aí embaixo de uma pedra, você já ouviu falar que uma nova inteligência artificial chamada DeepSeek entrou aí no mundo da ciência da computação e veio para acabar com um monte de gente, veio para acabar com as big techs norte-americanas, com a Nvidia, a maior queda da história da bolsa de valores de todos os tempos, a queda da Nvidia por causa da tecnologia do DeepSeek. Então hoje, o bate-papo de hoje, nós vamos falar justamente sobre o DeepSeek, sobre como o DeepSeek, por que o DeepSeek foi tão disruptivo, por que chegou ao ponto de todos os jornais falarem sobre inteligência artificial e, melhor ainda, quando nós chegarmos na parte prática, nós vamos aprender a baixar o DeepSeek para a nossa própria máquina e rodar ele localmente para que a gente não fique sujeito aí a governos chineses ditatoriais que pegam seus dados à torta e direito sem precisar da autorização de ninguém. Então vamos embora, vamos falar sobre DeepSeek e vamos ver como é que a gente consegue colocar ele na nossa rotina diária. Então, meu amigo escovador de bytes, agora é aquela hora que você está se perguntando, afinal de contas, que capsu que é esse DeepSeek, para que ele serve? O nosso queridíssimo DeepSeek é um Large Language Model, ou seja, é um modelo para Large Language Model. Então, é um modelo para interpretação de linguagens de alta capacidade, por isso que vem esse nome, Large Language Model. Para você que não sabe o que é um Large Language Model, vamos perguntar para um Large Language Model o que é um Large Language Model? Então vamos chamar aqui o nosso próprio DeepSeek, que está aqui, e vamos perguntar para o DeepSeek o que é um Large Language Model. Vamos criar um novo chat aqui, e vamos lá. DeepSeek, o que é um Large Language Model? E vamos esperar ele responder. Ele respondeu que o DeepSeek é uma startup chinesa de inteligência artificial que desenvolve modelos de linguagem de grande porte, ou seja, o tal LLM que eu falei para vocês. Então, apesar ele focou muito mais a resposta no DeepSeek. Vamos contextualizar mais ele e vamos perguntar, mas o que é um Large Language Model? Vocês veem que uma das coisas mais legais aqui, quando a gente roda o modelo localmente, é que a gente pode ver como ele está pensando. Então aqui é como a nossa inteligência artificial está pensando a pergunta que nós fizemos e todos os passos que ele está fazendo para chegar à resposta. E aqui nós temos a resposta. Então, é um tipo de modelo de aprendizado profundo que é treinado para processar e gerar texto de uma forma semelhante ao humano. E aqui ele quer dizer forma semelhante ao humano, a nossa linguagem natural. Então, um Large Language Model, ele nada mais é que um algoritmo que pega a forma como nós perguntamos as coisas e gera uma resposta baseada em um conjunto de cálculos e matrizes que vai fazer lá um cálculo de pesos, e baseado nesse cálculo de peso ele vai te dar uma resposta. Então, todas essas respostas aqui, ele diz, ele utiliza uma rede neural muito complexa e grandes quantidades de dados textuais para aprender, entender, analisar e gerar linguagem natural. Porque ele não só recebe a pergunta em linguagem natural, como ele também gera para você a sua resposta em linguagem natural. Então, a gente tem aqui um amplo leque de coisas onde os LLMs são úteis, né? Então aqui ele fala que a gente pode usar o LLM para gerar texto, para gerar análise de dados, para fazer tradução de texto, para personalizar e recomendar comportamentos de usuário, esse tipo de coisa. Então, normalmente é legal você ter o LLM quando você quer formular uma pergunta em linguagem natural, você quer uma resposta em linguagem natural, e você pode usar essas informações da maneira que for melhor. E aí, pessoal, por que o DeepSeek foi tão importante para o mundo da ciência da computação a ponto de falir os outros, né? Existe um tripé para responder isso aqui, é uma resposta em 3 etapas. Então, vou começar na etapa 1, que é a resposta mais simples. O DeepSeek é melhor. Diversos gráficos que foram feitos aí de comparação de performance com o DeepSeek
com outros modelos, como o modelo da OpenAI, da Microsoft, Gemini, do Google, mostrou que ele simplesmente performa melhor. Ele é simplesmente melhor. E isso obviamente vai ser debatido ainda, porque você pode avaliar a performance de um LLM de diversas formas diferentes. Obviamente a OpenAI vai usar os números que favorecem o algoritmo de LLM da OpenAI, a DeepSeek vai usar os números que favorecem as respostas de DeepSeek, mas no fim provou-se que o DeepSeek é pelo menos similar a modelos que já existiam no mercado. Essa é a primeira resposta. A segunda resposta é: o DeepSeek foi muito mais barato. Foi e será muito mais barato. Por quê? Existiu um embargo do nosso queridíssimo Estados Unidos da América sobre a venda de chips para a China. Então a China não tinha acesso a muitos chips de alta performance, como por exemplo chips da NVIDIA. Essas empresas são proibidas de vender para a China. Então a China, como não tinha acesso a esses chips de alta performance, ela foi para o outro lado. Já que eu não posso resolver o problema no hardware, eu vou resolver no software. E ela foi para a engenharia de software. Indo para a engenharia de software, eles criaram algoritmos que rodam em chips de performance muito menor, consequentemente muito mais baratos que os chips da NVIDIA. E é por isso que a gente viu uma queda tão grande da NVIDIA. A NVIDIA, em um dia, perdeu mais de 600 bilhões de dólares, sendo que essa foi a maior perda na bolsa da história de uma companhia num único dia. Então, a NVIDIA, o pessoal chegou, poxa, agora nós temos um modelo de LLM que roda em qualquer chip vagabundo, não precisa do chip da NVIDIA, e aí causou uma queda absurda nos chips da NVIDIA, porque o DeepSeek é muito mais focado em código otimizado e um LLM muito mais performático por engenharia de código, não por hardware. Isso leva a outro quesito de barateamento. Os data centers que executam os modelos voltados lá para o nosso queridíssimo DeepSeek são muito mais baratos, porque usam máquinas mais baratas e usam muito menos recursos de hardware. Então ela foi mais barato para desenvolver e vai ser mais barato para manter ela funcionando. E aí, amiguinho escovador de bytes, eu estou falando aqui de ordens de grandeza diferentes, tá? Enquanto uma empresa, por exemplo, como a OpenAI, levou 10 anos de desenvolvimento e gastou mais de 6 bi, e aqui eu estou falando bilhão com B, para fazer o nosso queridíssimo ChatGPT aí, que você use e confia aí entrando no seu prompt. O queridíssimo DeepSeek montou um LLM em 2 anos usando apenas 10 milhões, e aqui eu estou falando milhão com M, não bilhão com B. Então você vê que eles, na matéria do custo, eles desceram uma casinha na ordem de grandeza e eles foram obscenamente mais baratos. E o terceiro ponto do tripé é o código aberto, o código open source. Quando você tem uma empresa que tem código aberto, existem duas óticas. Ou você tem empresa de código fechado, como o caso da Microsoft, ou você tem uma empresa de código aberto. Ambas têm suas vantagens e desvantagens. Mas a grande vantagem do código aberto, quando você abre o seu código para... E detalhe, código aberto não é sinônimo de código gratuito, tá? São duas coisas diferentes, tá? Código aberto significa que o código está lá disponível para você baixar, olhar e criar a sua própria versão do código ou melhorar a versão que está lá. E isso não impede que você venda código aberto, tá? E é por isso que o DeepSeek vai continuar vendendo o código deles, porque mesmo o código aberto pode ser vendido, tá? São duas coisas diferentes. Não confunda código aberto com código gratuito. E aí, ele abrindo o código, o que ele fez? Ele criou toda uma comunidade em volta daquele código do DeepSeek que vai estar trabalhando para melhorar aquele código. Enquanto empresas como Microsoft e Google lá têm seus times de engenharia de dados, engenharia de software para trabalhar nos modelos, são números limitados, né? Não sei quantos engenheiros tem na Google, sei que é um monte, não sei quantos engenheiros tem lá na Microsoft, também sei que é um monte, mas ainda assim é um número limitado. O código aberto permite que pessoas do mundo inteiro entrem naquele código, façam modificações naquele código, façam seus pull requests no próprio repositório lá e ajudem a comunidade do DeepSeek a crescer. Ou seja, por mais que tenham muitos engenheiros de altíssima qualidade no Google, na Microsoft, esses engenheiros, na IBM,
esses engenheiros eles são um número limitado, não é o mundo inteiro colaborando para a criação de um LLM, como vai ser o caso do DeepSeek. Então esses são os 3 motivos que fizeram o DeepSeek aí causar um verdadeiro estrondo no mundo da tecnologia e fez com que a gente tivesse essa queda toda de empresas, pessoal desesperado, Trump falando que os 500 bilhões de dólares não eram mais os 500 bilhões de dólares que ele tinha prometido, Elon Musk falando, não, peraí, não são bem 500 bilhões de dólares, era 500 bilhões de dólares, mas na verdade ele só tinha separado 10 milhões e tal. Enfim, gerou-se todas as controvérsias que você consegue acompanhar aí, mas agora nós vamos partir para a parte prática, amiguinhos, como do debate. Porque o DeepSeek também tem suas desvantagens. Todo mundo tem vantagens e desvantagens. Qual é a principal desvantagem do DeepSeek hoje? O DeepSeek hoje, por ser uma companhia chinesa, ele está sobre o guarda-chuva do grande partido chinês. Tudo na China. A China é uma república socialista, onde o governo pode simplesmente entrar em qualquer empresa e pegar seus dados sem nenhum tipo de problema. Eles podem simplesmente chegar lá, quero o dado do Manel. Não precisa nem dizer por quê. O governo chinês pode entrar na empresa do DeepSeek e pegar os seus dados e não tem congresso, não tem ninguém, não precisa dar motivo, não precisa fazer nada. Simplesmente entra lá e pega. Países onde nós temos uma visão mais democrática, né? Para que as grandes empresas cedam esses dados para o governo, tem que passar pelo Congresso norte-americano, tem que ter um pedido, né? Eles têm que dar um motivo pelo qual que eles querem os meus dados. Né? Por que você quer os dados do Manuel? Eles têm que justificar. Existe todo um processo legal, democrático, para que esses dados sejam cedidos, que não acontece na China. E é por isso que esse vídeo aqui vai ser muito legal para você, porque ele vai te permitir rodar o seu LLM de DeepSeek local na sua máquina, de modo que você não tenha que mandar pela web, ficar parado ali na grande muralha da China, e como você vai estar chamando uma versão local do LLM, você não vai estar indo nos servidores da DeepSeek e seus dados não vão ficar lá, seus dados vão ficar na sua maquininha, bonitinho, devidamente guardadinho, para que você não tenha problemas de privacidade. Então vamos embora, galera, já falei demais, vamos começar a brincar com o modelo do LLM e vamos começar a fazer aqui, a instalar o nosso DeepSeek. Vamos nessa. Então, meu amigo escovador de bytes, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é procurar uma forma de rodar o nosso queridíssimo DeepSeek localmente. Existem 2 grandes formas aqui. Uma delas é o Ollama, que é um orquestrador de Large Language Models local. Esse cara aqui, ele tem a vantagem de trabalhar com linha de comando, então normalmente é o preferido aí, o queridinho da galera que gosta de trabalhar com linha de comando. Mas nós temos um outro cara aqui que, para efeitos do nosso vídeo, é muito mais legal, que é o LM Studio. E qual é a vantagem do LM Studio com relação ao Ollama? O LM Studio ele vai te dar uma interface gráfica e opções de pesquisa que aqui, para efeitos do vídeo, vai ficar muito mais fácil explicar alguns conceitos de LLM para vocês, além, é claro, de fazer com que vocês consigam trabalhar de forma mais fácil, porque a interface gráfica é sempre mais fácil. E se você olhar aqui o LM Studio, ele tem versões para Mac, sendo que é M-Series, e aqui eu recomendo pelo menos aí um M2, para vocês começarem a brincar. Temos aqui para o Windows, que é o que nós vamos baixar hoje, e temos aqui uma versão para Linux. Eu poderia até estar fazendo aqui em Linux, eu tenho Linux, mas eu achei a instalação dos modelos no Linux um pouco mais chatinha, como sempre. Então hoje, para se fazer um vídeo bem didático, eu vou usar aqui a versão para Windows. E é tão simples quanto você clicar aqui e ver que o arquivo está sendo baixado para a sua máquina. Vai vir um instalador Windows para que você faça uma instalação Windows estilo Next Finish. E aí basta você instalar esse cara na sua máquina, que você vai ter o orquestrador do LLM, que é o LM Studio, e lá nós vamos procurar os nossos queridíssimos modelos. Quando você começar a sua instalação do LM Studio, você vai ter todas aquelas opções comuns lá do Next Finish. Né? Se você quer instalar só para você ou para todo mundo nesse computador, ou para todo mundo. Aí ele vai te pedir qual é a pasta que você quer instalar. Eu vou instalar aqui na pasta padrão. Depois de instalar na pasta padrão, você vai executar, vai deixar essa opçãozinha aqui ticada para executar o LM Studio.
e vocês vão ver que ele vai abrir o LM Studio para você, que é essa belíssima interface aqui que apareceu agora. Normalmente, como o meu já estava instalado, ele já pegou os modelos que eu tinha lá, mas normalmente quando você instala a primeira vez, ele vai pedir para você buscar um modelo, então ele vai te sugerir um modelo lá para você baixar e você vai baixar. Mas hoje nós vamos falar de DeepSeek e como é que a gente acha um modelo para colocar aqui no LM Studio. É tão simples quanto vir aqui no Discover, digitar o nome do modelo que a gente quer, DeepSeek, e você vai ver que vai ter vários modelos aqui, ó. Então tem aqui o DeepSeek R1 de Steel, tem aqui o baseado no QWEN, tem aqui o DeepSeek R1 de Steel baseado no Llama. O Llama, para quem não conhece, é um dos LLMAs lá da OpenAI muito famoso. E temos esse cara aqui, o Coder V2 Lite, que é um dos nossos preferidos aqui, porque esse LLM aqui, esse LLM do DeepSeek Coder V2 Lite, é o LLM da DeepSeek para que a gente possa fazer a nossa geração de código. E aqui, ó, quando você escolhe um modelo, temos alguns parâmetros muito importantes aqui, que fica aqui do lado. Então aqui, ó, um dos parâmetros importantes é esse cara aqui, ó, tá vendo? Esse modelo, ele usa 15,7 bilhões de parâmetros. E esse cara aqui é que vai dizer qual o requisito da máquina que você vai precisar para rodar esse cara. Então, por exemplo, vamos supor, se você tem lá uma máquina, uma placa de vídeo boa, né? Você vai poder rodar um certo número de parâmetros. As máquinas mais comuns aí que você vai ter em casa, que não são muito bombadas, normalmente é alguma coisa entre 7 e 14 bilhões de parâmetros. Você vai conseguir rodar de boa. Modelos mais pesados, que usem aí 600 bilhões de parâmetros ou mais, aí você já vai precisar de uma máquina muito mais parruda que você certamente não vai ter em casa. Então sempre procure usar os modelos que tenham aqui um número de parâmetros compatível com o hardware que você está usando. Então aqui, ó, quando a gente clica nesse botão aqui, ó, você pode ver que a gente tem aqui modelos desse cara que rodam, que tem de 7 até 16 GB. E esse aqui é o tamanho dos modelos. E aí você pode escolher qual modelo você quer, qual download option que você quer. Aqui normalmente a gente também tem uma descrição geral do modelo, para que ele serve, como ele funciona, alguns exemplos. E normalmente é bem comum também os modelos terem papers no GitHub. Então, por exemplo, se você for olhar aqui, a gente tem um link para o GitHub. Tem o paper desse modelo, que é o DeepSeek Coder V2. Então, se você clicar nesse link aqui, você vai ser levado para o nosso queridíssimo GitHub do modelo. E normalmente, como todo GitHub, a gente tem aqui o README-MD, que também vai te dar informações muito importantes sobre os modelos, sobre como usar, como fazer, total de parâmetros, parâmetros ativos, né? E aí você vai ter que estudar, amiguinho explorador de bytes, para entender o que é esse festival de númerozinho que está aparecendo aqui para você. Mas uma vez que você tenha feito o download do seu modelo, né, ele vai aparecer como um dos modelos aqui nesse botão que você pode usar com a sua interface de conversa. Então você pode clicar nele aqui. Aqui tem alguns modelos que eu tenho. Então, só para exemplificar, eu vou escolher aqui esse modelo, que é o DeepSeek Coder V2 Lite Instruct, e vou selecionar esse cara aqui. Quando você seleciona um modelo, você pode alterar manualmente esses parâmetros aqui, tá? E aí, amiguinho, existe uma miríade de parâmetros que você pode trocar aqui nessa tela. Como vocês podem ver, é bastante coisa. E você tem que entender qual hardware que você está tentando rodar o seu modelo, né? Então, o seu hardware tem GPU, não tem GPU, você tem memória RAM suficiente, você vai querer usar a VRAM da sua GPU, ou é melhor você usar a RAM do seu computador. E esse é o tipo de coisa que não existe uma resposta correta. Você vai ter que estudar o teu LLM, comparar com o hardware que você tem e configurar isso aqui de forma mais otimizada. E aí, uma vez que você tem escolhido os parâmetros, você pode clicar aqui no Remember e ele sempre vai rodar localmente naquela máquina com aqueles parâmetros que você escolheu.
Então aqui eu vou download no model. Como vocês podem ver, demora um pouquinho. E agora o modelo está carregado e os chats que a gente criar a partir de agora vão usar esse modelo. Então eu posso clicar aqui e pedir um novo chat. Esse chat que eu vou pedir aqui, ó, vamos lá. Crie um código em MSX Basic que imprima dez variáveis, por exemplo. E aí a gente manda o nosso queridíssimo modelo responder. Então ele falou que vai assumir que as 10 variáveis são chamadas de A, B, C, D, E, F, G. Como você pode ver, ele está te respondendo em linguagem natural. Aqui nós temos o código que ele gerou. E aqui uma parte muito legal é que ele explica esse código. E a gente pode testar aqui, simplesmente copiando ele aqui e levando ele lá para a nossa ferramenta. Pode ser o Cursor AI, Visual Studio Code, qualquer programinha que você use. Então você pode simplesmente pegar aqui. Então eu vou criar aqui, vou aqui abrir o nosso MSX Basic. Vou criar uma pasta aqui de PSIC. Vou selecionar esse arquivo, vou criar um novo arquivo aqui, chamado teste.bash. Vou colar lá o nosso código que veio lá do nosso queridíssimo DeepSeek. Aliás, vou até chamar isso aqui de autoexec.bat. E vou pegar aqui um make qualquer, só para a gente executar esse cara. Então aqui vamos executar esse cara só para ver se o nosso queridíssimo DeepSeek gerou um código executável. Então, vamos lá, acessar, executar. Vamos lá, novo terminal, .make. Não salvamos o autoexec.bash, vamos salvar. Vamos tentar de novo. Aí, o código está lá. Como vocês podem ver, é o mesmo código gerado lá pelo nosso queridíssimo LLM de PSIC. E funcionou direitinho. Vai funcionar sempre direitinho? Claro que não. Isso aqui é um código muito simples. O DeepSeek fez uma resolução muito bacana e a gente conseguiu aqui uma resposta muito boa. E é isso aí, meu amiguinho escovador de bytes. Chegamos ao final do nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido. A gente arranhou só a camada mais em cima de qualquer coisa que a gente tivesse falado aí sobre inteligência artificial, sobre LLMs. Espero que tenha sido um bom empurrão para você começar a estudar essa área, porque daqui a 1 ano, 2 anos, ninguém mais vai ter emprego a menos que conheça esse tipo de tecnologia. E tem milhares de outras coisas que você pode fazer com LLM. Você pode, por exemplo, configurar o seu Visual Studio para fazer o Code Completion do DeepSeek ao invés de usar o do Copilot, ou você pode usar para gerar vídeo, áudio, imagem, os campos onde a inteligência artificial pode te ajudar são praticamente infinitos. Então, meu amigo escovador de bytes, obrigado a você que assistiu o vídeo até agora. E chegou aquele momento de dar aquele amplexo caloroso, aquele abraço amigo aqui na galera das laterais do vídeo. São os nossos amigos aí que ajudam o canal, fazem com que o canal seja maior, melhor e mais bacana. Então não se esqueça de dar o seu abraço caloroso aí nos nossos amigos verdadeiros escovadores de bytes que ajudam a gente a construir o canal. Um grande beijo e nunca se esqueça jamais de ser feliz e até sexta-feira com o próximo vídeo. Abraços!